Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante procurado nas nossas plataformas, que é sintomas e sinais relacionados ao desconforto no estômago. Não é infrequente que pacientes com sintomas muito parecidos de problemas de estômago tenham, na verdade, outros problemas como, por exemplo, pedra na vesícula. A pedra na vesícula pode trazer para o paciente que tem sintomas, que ocorre só em 20% das vezes, pode trazer sinais e sintomas como, por exemplo, enjoo depois de comer, dores em cólica na região superior do abdômen, que não tem relação direta com o estômago. Além disso, a gente tem uma grande porção do intestino grosso que está também localizada na parte superior do abdômen, e o mais comum é que esses pacientes tenham sintomas de cólicas, principalmente relacionadas à distensão desse intestino, que comumente a gente chama de gases, levando a dores às vezes agudas, né? De início imediato, estava bem aí, começou essa dor de repente, e essas dores podem ser inclusive bastante fortes. Às vezes o paciente tem que parar, respirar um pouco fundo, ficar um pouquinho quietinho para esse gás, essa distensão passar um pouquinho adiante e aliviar esse desconforto. Dessa forma, não é tudo que dói na parte de cima da barriga, na parte mais alta da barriga, que está relacionado a problemas de estômago. É difícil a gente precisar o que a pessoa procura, o que ela está querendo dizer quando ela procura sinais e sintomas relacionados a problemas de estômago. Porque para o paciente muitas vezes é barriga, não sabe precisar o que pode ser de causa estomacal ou intestinal, e às vezes só por achar que uma dor está numa região mais superior do abdômen, poderia estar relacionado ao estômago, pode ser um erro. Mas vamos falar um pouquinho sobre, aí sim, os problemas relacionados ao estômago, que é uma causa muito comum, principalmente na nossa sociedade, que está cada vez mais estressada, trabalhando cada vez mais, dormindo menos. Graças a Deus a gente tem uma redução grande aí no número de pessoas que fumam, porque o cigarro é sim uma causa importante de alterações do esôfago, do estômago e do começo do intestino delgado, do duodeno, que são agravados, né, pelo hábito de fumar. Então que bom que a maior parte da população está tomando consciência e deixando de vez esse hábito que pode ser causa por si só de desconforto dessa região. Mas, como eu dizia, o estresse, noites mal dormidas, pressão no trabalho, às vezes traumas psicológicos, uma grande tristeza, crises de ansiedade, inclusive de depressão, podem levar não só uma alteração do fluxo sanguíneo do estômago, o que gera a dor e, de fato, uma gastrite, o que o pessoal no passado chamava de gastrites nervosas. Isso é um fato, isso ocorre de fato, né? O estresse faz com que ocorra isso, um aumento de catecolaminas, ou seja, da adrenalina no sangue, que essa vida moderna, correria e preocupação trazem para nós. Isso altera todo o fluxo sanguíneo da região do estômago, permitindo que aflorem as inflamações, que a gente diminua nossos mecanismos de defesa contra a agressão do nosso próprio ácido do estômago. Então, isso é uma coisa importante da gente falar. O que acaba causando esses sintomas? Na grande maior parte das vezes, a gente chama isso tudo de dispepsia. É uma série de sinais e sintomas relacionados a alterações do esôfago, estômago e do duodeno. E isso ocorre geralmente por um desbalanço entre fatores que agridem o estômago, como o estresse que eu acabei de mencionar, ou o cigarro, versus a nossa capacidade de resistir contra o nosso próprio ácido. O ácido que a gente tem no estômago, ele tem uma função muito importante na digestão dos alimentos, em esterilizar os alimentos de patógenos, bactérias que a gente possa ter ingerido de forma inadvertida, e no início do processo químico de digestão que já se inicia na boca com a própria saliva. Então é importante a gente manter esse ambiente bem ácido para o nosso organismo. E esse pH, né, o coeficiente de acidez do estômago, é bastante baixo, em torno de 2. Para você ter ideia, o suco de limão ele tem um pH em torno de 4. E aí já fica um parênteses, está cada vez mais frequente aqui no consultório a gente vê pessoas com o hábito de tomar limão puro ou água com limão, principalmente pela manhã. Não sei dizer ao certo de onde veio isso, mas é uma coisa que bastante vinculada na mídia, dizendo que aumenta a taxa de metabolismo e que não traria mal para o paciente, já que ele se tornaria alcalino ou básico dentro do estômago.
eu já faço esse parênteses para avisar que isso não é uma verdade. Apesar do limão ter um pH de 4 e o estômago ter um pH de 2, ou seja, o estômago ser bastante mais ácido do que o limão, assim como todas as frutas cítricas, como maracujá, abacaxi, laranja, tangerina, mexerica, próprio morango, kiwi, pêssego, cereja, são frutas que trazem uma maior agressão, uma piora dessa acidez e devem ser evitados, principalmente para aqueles pacientes que já têm sintomas dispépticos. Então é importante a gente ter essa acidez no estômago, como eu já havia mencionado, e a gente precisa resistir a essa nossa própria acidez. E como que a gente faz para resistir? A gente tem uma série de mecanismos de defesa. O mais importante é uma barreira que nós temos de proteção de um muco por dentro do estômago com bicarbonato para neutralizar esse ácido. Então, quando a gente diminui essa nossa barreira de defesa, como eu disse, por exemplo, no tabagismo, né, no cigarro ou no estresse, ou quando a gente aumenta a produção desse ácido, ou quando a gente age nas duas formas com os alimentos irritativos, a gente acaba propiciando o aumento do risco de desenvolver gastrites, esofagites e duodenites, que é a manifestação orgânica nos órgãos, então, dessa dispepsia. E quais são os sintomas mais relacionados à dispepsia? De fato, então, a dor na parte superior do abdômen, geralmente o paciente percebe essa dor como um aperto ou uma pontada firme e contínua ou uma queimação parada ali, que pode estar relacionada à alimentação ou não. Então, se o paciente não tinha dor, comeu e passou a sentir dor imediatamente após, ou naquele caso em que ele está com dor e se alimenta e a dor passa, são também relacionados a problemas no estômago, no duodeno. Essa dor também pode vir acompanhada em alguns casos de enjoos ou vômitos. Agora, isso não tem relação diretamente ou obrigatória com a doença do refluxo. A doença do refluxo é um outro ponto que a gente pode abordar em um outro vídeo, que é quando a gente tem a volta do conteúdo que está parado no estômago ou no começo do intestino delgado para o esôfago, que é um órgão de condução. É um cano que junta a boca até o estômago, responsável por levar esse alimento até lá. E o ideal é que a gente não refluísse, ou seja, que o alimento não voltasse através desse esôfago, causando sintomas de refluxo. O paciente acaba, quando tem dor no estômago, por ser uma coisa frequente e limitante, ele acaba ficando preocupado se isso pode ou não estar relacionado a uma doença mais grave, uma doença maligna ou um câncer de estômago. É importante notar que o câncer de estômago, por sorte, está se tornando cada vez mais infrequente, relacionado principalmente com as melhoras dos hábitos de higiene em relação ao preparo e armazenamento dos alimentos. E a melhor cocção também é responsável por menores taxas de infecção. A gente consegue com isso diminuir os índices de câncer gástrico, câncer do estômago, assim como a redução do tabagismo, do álcool e, se a gente puder ainda interferir, diminuindo os alimentos que aumentam o risco de câncer, como os alimentos embutidos, os defumados, os alimentos extremamente quentes, como a gente tem no hábito do chimarrão, principalmente no sul do nosso país, o excesso de alimentos industrializados. Com isso a gente consegue reduzir o risco do câncer gástrico. No entanto, como eu já mencionei, é um tumor cada vez mais raro, cada vez mais infrequente e hoje certamente não é algo que a gente frequentemente vê no consultório. Então a dor que você está sentindo, muito provavelmente se trata apenas de uma dispepsia, ou seja, de uma gastrite relacionada a um desbalanço entre as agressões e as suas defesas. Eu vou falar para vocês agora então alguns hábitos que são interessantes a gente adotar para não só melhorar aqueles quadros de dor, mas também para evitar que eles voltem a surgir, no caso se você já teve, ou para que você não venha a ter. Né? É importante a gente comer frequentemente e evitar o uso de balas e chicletes. Quando a gente fica mascando chiclete, a gente está dizendo para o nosso estômago, se prepara que vai vir alimento, só que esse alimento nunca vem. Então ele realmente vai se preparando para receber esse alimento, ele aumenta a produção de ácido e esse alimento, quando não vem, esse excesso de ácido acaba tendo que ser neutralizado ou suportado pelo estômago. Por isso que é interessante a gente evitar esses hábitos. Além disso, como eu mencionei, o cigarro,
o excesso de álcool, independente se é um álcool destilado, se ele é um álcool fermentado, os refrigerantes, os alimentos industrializados, os alimentos cítricos, como eu já mencionei, algumas frutas cítricas, o excesso de gordura, e aí pessoal, fica um alerta, cuidado que a gordura nem sempre significa aquele pastel, aquela fritura de imersão, às vezes a gordura está no alimento sem a gente perceber, por exemplo, os queijos gordos, né? Os queijos amarelos, então mussarela, provolone, parmesão, queijo prato, são queijos mais gordurosos e devem ser evitados, o queijo camembert, o queijo brie, o gorgonzola. Assim como o leite em si não faz mal para a doença dispéptica, mas o leite integral, o leite semidesnatado, por ter um teor maior de gordura, também pode impactar de forma negativa. Levando a um outro sintoma que também está relacionado à doença dispéptica, a gastrite, que é a sensação de empachamento. O que é o empachamento? Empachamento é aquela sensação de que você comeu um amendoizinho, mas parece que você comeu um elefante. Você já chega na outra refeição ainda meio empapuçado, sem apetite. Isso pode ser agravado, como eu estava dizendo, por alimentos gordurosos, o excesso de fibras, né, o excesso de alimentos integrais, porque eles ficam mais tempo parados no estômago e podem piorar essa sensação. Não que esses alimentos sejam responsáveis diretamente pela dispepsia, mas pioram essa sensação e a percepção do paciente. Então é isso, pessoal, esses são alguns sinais e sintomas relacionados à doença dispéptica. Espero que eu possa ter esclarecido e também passado algumas orientações de o que fazer para evitar ou pelo menos melhorar em parte esse seu desconforto. E lembre-se, se você for um paciente com mais de 55 anos de idade, com alguns desses sinais e sintomas, e se estiver apresentando uma dificuldade muito grande de se alimentar por conta da dor, uma perda de peso associada, ou se tiver um histórico familiar importante de câncer gástrico na família, não deixe de procurar um médico para sua avaliação. A maioria das vezes não se trata, mesmo nesses casos, de um câncer gástrico, mas naqueles casos persistentes ou nesses que eu acabei de mencionar, é importante que você faça uma avaliação. Espero poder ter ajudado vocês e aguardo vocês com mais dúvidas e nos sigam no nosso site, no nosso Instagram e no nosso Facebook.